Salve, salve, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Chegou a hora de nós falarmos sobre ensaios de campo. Ensaio de campo, para fundações, provavelmente lembra de Standard Penetration Test, ensaio de SPT. Este é obrigatório, no mínimo, na investigação geotécnica preliminar, eu preciso fazer alguns ensaios. Eu sigo lá a norma, vejo quantos números, quantos furos eu preciso fazer e minimamente aplico ensaio de SPT. Só que esta é a exigência mínima. Não resolve todos os casos. E aí, às vezes eu preciso lançar mão de outros ensaios de campo que vão me dar padrões ou parâmetros melhores, tanto de deformabilidade, quanto também de resistência, quanto de poropressão. Então, às vezes é preciso saber informações adicionais sobre o solo, onde um simples ensaio de SPT, que vai me traduzir na classificação daquele solo, na caracterização e num número que representa a resistência do ensaio NSPT, isso às vezes não é suficiente. Em muitos casos não é. E aí a gente abre mão de somente uma investigação preliminar e lança mão de utilizar a investigação geotécnica complementar. Nesta investigação, eu tenho uma possibilidade, um leque maior de ensaios. Dentre eles, de campo, os principais, é o que a gente vai falar agora sobre eles. Então, precisando de investigação complementar, surgiu alguma dúvida, tem uma peculiaridade no subsolo ou uma particularidade do meu projeto que vai exigir uma investigação mais a fundo. Eu posso fazer mais sondagens SPT, posso instalar piezômetros para monitorar os momentos ali de chuva, de alta do lençol freático, de seca, ver essa oscilação do lençol freático através desse monitoramento pode ser importante. Outros ensaios de campo, que é o que nós vamos discutir agora, alguns deles, os principais, inclusive para a prova, e também ensaios de laboratório lá da mecânica do solo. Esta aula é para, de fato, quando a gente fala de fundações, focar nos ensaios de campo, SPT, CPT, DMT, VST. Preste atenção que eu vou destacar alguns de maior relevância para a prova e outros que você precisa, muitas vezes, ter ouvido falar. Ter ouvido falar vai ser suficiente para resolver questões. Espero conseguir levar você a um patamar, pelo menos um degrau acima daquele que você já está hoje ao longo dos seus estudos. Esse é o nosso objetivo. Começando com aquele que não é uma investigação geotécnica complementar, mas praticamente inicia todas elas, que é a nossa sondagem a trado. Inclusive o próprio ensaio de SPT começa com um trado cavadeira ou um trado concha no primeiro metro, depois um trado helicoidal ali nas escavações. É que no trado ou na sondagem a trado, o que a gente tem simplesmente é o quê? Uma investigação do material. A gente coleta o material, uma amostra deformada de solos, com solos de baixa média resistência. Por que de baixa média resistência? Porque a gente consegue cravar o trado com facilidade para remover esta camada de solo. A gente coleta amostras, obviamente, deformadas, a depender da profundidade do nível d'água, a gente consegue identificar, e isso nos faz o quê? A partir da extração do material, conseguir ter uma análise, se é uma argila, se é uma areia, qual é a cor, né? Se tem muita matéria orgânica acinzentada, a gente consegue ver isso. Nós temos o trado aqui manual, alguns exemplos, e mecânico, forma mecânica também, este helicoidal que está associado a esta hélice aí, né? Helicoidal. Lembrando que ele nos dá, até o próprio ensaio SPT, nos dá amostras deformadas. A gente consegue tirar um material que depois eu posso levar para o laboratório e fazer diversos ensaios, inclusive, com essa amostra. Eu posso fazer o ensaio oficial de granulometria, de umidade, um ensaio de compactação. Eu vou compactar esse solo, achar o peso específico máximo, a umidade ótima. Posso fazer ensaio para o peso específico dos grãos. São vários ensaios que eu posso utilizar com essa amostra de solo. Não é, mas aí eu coloco para vocês, uma amostra indeformada. Esta a gente usa para outros casos, por exemplo, o ensaio de cisalhamento, né, de resistência ao cisalhamento, o ensaio triaxial com amostra indeformada, onde a gente pega esse bloco, que na teoria não sofreu nenhuma desagregação, nenhum amolgamento, a gente leva essa amostra indeformada, lá os técnicos vão adaptar, né, fazer a escultura ali, esculpir
o material de ensaio e ele sim é ensaiado de maneira, quando a gente fala, com uma amostra indeformada. A maioria dos nossos ensaios vão trazer amostras deformadas ou vamos falar de alguns ensaios também que sequer trazem amostras, simplesmente correlações diretas para a classificação do solo. Finalidade, critério de parada deste ensaio: atingiu a profundidade programada, começou a ter desmoronamento da parede do furo, não tem estabilidade de parede do furo, não tem como fazer sondagem atrado. E aí quando a gente tem uma ponteira que não consegue mais, depois de 10 minutos de operando, ela não consegue penetrar mais de 5 centímetros. Então aí chega, acabou a hora, é o fim, é o limite da nossa sondagem atrado. Agora, uma outra sondagem, talvez essa mais comum, aliada ao SPT, é a sondagem rotativa. Tanto é que eu já coloquei aqui, sondagens mistas e rotativas. Por quê? Porque a rotativa ela quase nunca vem isolada. Quase nunca vou fazer uma sondagem que já é direto na superfície em rocha, onde eu já começo ela com uma sondagem rotativa. Eu geralmente começo com uma sondagem atrado, faço os ensaios de SPT a cada metro, chega o momento que eu atinjo o impenetrável, e aí eu lanço mão de quê? Da sondagem mista, que é partir agora para a rotativa, né? Para as sondagens rotativas. Ela é utilizada nos casos em que há dúvida quanto à natureza do material impenetrável. Então no SPT, estou no impenetrável, atingi o impenetrável. Cara, será que isso é um matacão? Ou será que de fato isso é uma camada de solo, de rocha, né? Então o que eu vou fazer? Vou tentar penetrar, ultrapassar essa camada e pelo menos também extrair testemunhos. Essas caixas são aí os pedaços, né, de rocha que são removidos. A gente tem aqui uma broca com alto poder de corte aqui, ligada num motor. E veja bem, a estrutura inicial é de um ensaio de SPT, com o motor associado aí para fazer o ensaio rotativo assim que atingir o impenetrável à percussão, né, ou ao ensaio de SPT. O que ela em se tratando de maciço rochoso, rocha alterada ou mesmo solo residual jovem, as amostras coletadas devem indicar as características principais, incluindo eventuais descontinuidades. Enquanto lá no SPT a gente via a granulometria do solo, principal e secundária, a cor, a origem do solo residual, transportado, aterro e etc. Aqui, quando a gente fala de sondagem rotativa, maciço rochoso, eu trago outras propriedades, agora propriedades de rocha, tipo de rocha, grau de alteração, fraturamento, coerência, xistosidade, percentual de recuperação e índice de qualidade de rocha. São todos ensaios aqui, inclusive características, desculpa, mais avançadas e que possivelmente você não vai ver isso em concurso algum. Mas a sondagem rotativa, sim, ela está sempre presente, como nessa questão da FGV. Vamos lá. Com relação à sondagem em solos, assinale V para afirmativa verdadeira e F para afirmativa falsa. A sondagem a trado consiste em perfurações executadas com trados manuais tipo cavadeira, espiral ou helicoidal. Beleza. O ensaio de cone consiste basicamente na cravação no solo a uma velocidade rápida e constante de uma haste de ponta cônica. Não falamos ainda do ensaio de cone, fica uma dúvida. As sondagens mistas são uma combinação de um equipamento de sondagem rotativa com um equipamento de sondagem à percussão. Geralmente o SPT com rotativa, sondagem mista. Então, V inicial, V final. Só tem uma opção. Gabarito, então, letra B. Mesmo sem saber alguma coisa, um dos tópicos eu consegui estrategicamente resolver sabendo sobre sondagem a trado e sondagem rotativa. Caso seja constatada a presença de rochas, a sondagem rotativa deverá substituir a sondagem à percussão. É isso. Essa palavra fica um pouco forte quando a gente fala deverá, mas é isso que acontece na prática. Eu preciso garantir que aquela rocha atingida não é um matacão. Então, eu lanço mão da sondagem rotativa, escavo ali alguns metros de profundidade, até de fato definir qual é aquele subsolo ali, qual material que eu estou lidando. Portanto, CESP deu essa questão como correta. Na presença de rochas,
a rotativa substitui a sondagem, a percussão. Num caso de sondagem, a gente fala de sondagem mista, que é muito comum. Mais uma questão, considerando os métodos diretos de investigação do subsolo, analise a validade das afirmações a seguir. O método de sondagem, conhecido como de percussão com circulação de água, permite a coleta de amostras do terreno a diversas profundidades, possibilitando o conhecimento da sua estratigrafia. Ora, sondagem como percussão com circulação de água é o nosso SPT com circulação de água, e ele vai permitir coleta de amostras do terreno a diversas profundidades, conhecendo sua estratigrafia. Portanto, tudo certo. Vamos para a segunda aqui. O método de sondagem por trado é simples, rápido e econômico, sendo utilizado em investigações das condições geológicas superficiais, até porque a gente tem uma limitação mesmo de profundidade, de conseguir cravar ali manualmente o trado. Correto. A sondagem realizada somente pelo processo rotativo justifica-se apenas quando a rocha aflora ou quando há necessidade de investigação pormenorizada com coleta de amostra de solos residuais que, na maioria dos casos, recobrem o maciço rochoso. Quando a gente tem solo residual recobrindo o maciço rochoso, então o nosso ensaio ele não vai ser um ensaio somente pelo processo rotativo. A gente vai começar ali com trado, escavação com trado ou ensaio de SPT. Se eu preciso ensaiar essa amostra, eu vou utilizar até que se chegue na rocha, o ensaio em solo residual é feito com SPT. E ainda fala que ele só é justificado apenas quando a rocha aflora ou quando há necessidade. Só tem duas opções que eu justifico ele. Quando há necessidade de investigação pormenorizada com coleta de amostra de solo residual. Vai coletar essas amostras de solos residuais com ensaio de SPT. Errada. Em relação às sondagens mistas, recomenda-se a sua execução em terreno com a presença de blocos de rochas, matacões e etc. sobreadjacentes às camadas de solo. Então a gente tem a sondagem mista quando a gente tem, claro, solo com rochas. E aí, principalmente blocos de rochas e matacões. Por quê? Porque eles podem nos dar a falsa sensação de um solo rochoso, né? De um terreno de fundação rochoso, quando na verdade é simplesmente um matacão ou um bloco de rocha. Por isso o gabarito dessa questão, 1, 2 e 4 corretos. Gabarito letra B. Falando de ensaio de SPT, uma particularidade deste ensaio é quando, além do ensaio SPT, quando o meu amostrador está cravado, eu coloco um torquímetro ali na cabeça e agora começa a fazer esse giro, esse movimento aqui, exatamente de torção na haste. Este movimento tem a finalidade de medir o torque necessário para rotacionar a haste. Depois que ela já está cravada, depois que o amostrador cravado, aplico esse torque. Como que eu consigo ver através do torquímetro, que é esse leitor no painel, qual é o atrito lateral entre solo e amostrador? Então, é o SPT T, que ele nada mais é do que o próprio SPT, o ensaio de penetração padrão, né, a percussão Standard Penetration Test, que a cada cravação realiza o ensaio, depois aplico com o torquímetro aí o ensaio de cisalhamento, ou torque, né, para gerar esse cisalhamento, medir esse atrito lateral no solo. É bem interessante, inclusive, ter esse ensaio de SPT-T. Por quê? Como ele caracteriza o atrito lateral entre o solo e o amostrador, quando a gente tem um solo com pedregulhos, aparentemente o ensaio de percussão ele vai apresentar um índice altíssimo de NSPT, porque são, na verdade, pedregulhos e não rochas. Só que aí, quando eu aplico o torque, vai ter baixo atrito. Então eu tenho elevado NSPT, porque eu tenho pedregulho, mas eu vejo que tem baixa resistência ao torque. Então é uma inteligência apesar de eu não estar vendo lá embaixo, tem muito pedregulho, parece que o SPT do solo é bom, parece que o solo é resistente. Quando eu vejo no torque, quase nenhum atrito, quase nenhuma resistência, porque tem vários pedaços ali de pedregulhos, né,
rocha habilitada. Outra informação importante sobre esse ensaio, e essa é difícil, né? Ela é pouco intuitiva, mas é que ele possibilita a identificação de solos colapsíveis. São aqueles solos que atingem baixíssimas resistências, né, com pequenas alterações ali de umidade, entram em praticamente colapso devido à baixa cimentação entre seus grãos. O que acontece? Quando a gente aumenta a umidade desse solo, ele se colapsa, é o nosso solo colapsível, né? E esse colapso estrutural, o que ele faz? Ele praticamente dispersa aquele solo nas águas. E aquilo vira meio que uma solução, né? Algo fluido, que aumenta a superfície e o atrito lateral. Na verdade, como ele aumenta o atrito lateral, isso que eu falei de fluido, na verdade não seria isso. Se fosse fluido, deveria diminuir. É que, na verdade, ele desagrega torrões e forma uma substância mais pastosa que ajuda nessa identificação, porque nos daria um atrito lateral maior do que o atrito original do solo. Mais ou menos isso. É pouco intuitivo, mas lembre-se que questão de prova pode te perguntar qual ensaio que te ajuda a diagnosticar ou a identificar solos colapsíveis. O ensaio é SPT-T, que é o que tem torque. Tá ok? FUNESP. O ensaio SPT-T utilizado na investigação geotécnica é empregado em substituição ao ensaio SPT quando se quer 1. Identificar corretamente o desempenho de um solo sedimentar com presença de pedregulhos. Claro, porque às vezes ele vai me enganar e eu preciso fazer esse cisalhamento que ele pode estar me enganando só através do NSPT. 2. Identificar solos colapsíveis. Sim, é meio anti-intuitivo, mas ele ajuda a identificar sim. Definir a resistência oferecida pelo solo à cravação do amostrador padrão. Opa, isso está correto. Só que o gabarito é a letra A, 1 e 2 apenas, porque ele pergunta o seguinte: o ensaio SPT-T é empregado em substituição ao ensaio SPT quando se quer determinar o NSPT? Não. Se fosse para determinar a resistência N oferecida, eu nem precisaria substituir. Então aqui ele quer saber o que eu tenho a mais, o que eu ganho introduzindo esse ensaio novo, o SPT-T, em detrimento de utilizar apenas o SPT. Por isso eu ganho apenas o que está descrito nos itens 1 e 2, e é por isso que o gabarito dessa questão é a letra A. Vamos avançar agora para o ensaio de cone, ou cone piezocone, que a gente vai ver na sequência, né? Consiste na cravação agora contínua. Então veja, a gente falou no SPT que é uma cravação dinâmica, né? Aqui não, que é uma cravação estática. A gente falou no SPT que ele remove, ele traz uma amostra de solo. Aqui, o ensaio de cone também não traz para a gente nenhuma amostra de solo. Então o que ele faz? Ele faz correlações indiretas, porque ele tem aqui uma ponteira com uma luva de atrito. Então ele consegue medir o atrito do solo com essa face lateral do cone. A gente consegue medir a resistência de ponta, ou a resistência que o solo oferece na ponta, na cravação desse estático, a cravação estática, né, contínua deste cone. E aí ele é utilizado para determinar a estratigrafia do terreno. O SPT também faz isso, só que ele traz a amostra para a terra, para o operador analisar. Aqui é por correlações, dar indicações da classificação do solo e da estratigrafia do terreno. Aqui, ó, utiliza como, aqui nesse caso, né, está utilizando como reação o próprio caminhão sendo cravado no solo. Propriedades que podem ser obtidas por correlações, sobretudo nas argilas moles e areias sedimentares. A gente consegue identificar melhor essas propriedades com a utilização do ensaio CPT. Ensaio, então, um pouco mais moderno, né? Não há retirada de amostras. Ensaio de cone. Acho que, salvo engano, é Cone Penetration Test. Só que existe o ensaio CPT-U, que é o CPT evoluído, que ele agora, também chamado de piezocone,
Além de medir resistência de ponta, atrito lateral, ele mede poropressão. Ele tem aqui uma camada que permite a entrada de água e, através de sensores, identifica qual é a pressão de água, né? A poropressão medida lá àquela profundidade. Não há retirada de amostras, mas veja, embora esses ensaios também não retirem amostra, nem o CPT e nem o CPTU, eles trazem informações sobre pressão de água, sobre atrito lateral, sobre resistência de ponta. Muito bom! Tudo isso a gente vê em quê? Em estacas. Estacas cravadas, por exemplo, a gente tem. Na verdade, de um modo geral, todas as estacas a gente vai ter o atrito lateral ajudando e a resistência de ponta, a não ser que seja uma estaca flutuante, onde o atrito lateral é praticamente preponderante, predominante ali, quase não tem ou não tem nenhuma resistência de ponta. Vemos também a poropressão, medimos a poropressão com esse ensaio. Então, CPT e CPT-U. Vamos resolver uma questão sobre esse assunto. A prospecção de solos para se obterem dados que permitam projetar as fundações de uma obra pode ser executada por meio do SPT ou por meio do CPT, Cone Penetration Test, sendo as principais diferenças entre esses dois tipos de sondagem: 1. Para o mesmo número de furos num mesmo local, o método SPT tem menor custo do que o CPT. Claro, o SPT é o mais tupiniquim de todos, mais barato, por isso também o mais utilizado. O método SPT é executado por meio de percussão, enquanto o CPT por meio de pressão, cravação estática. Perfeito. O método CPT fornece resultados mais completos do que o SPT. Também, inclusive medidas de resistência de ponta, atrito lateral e poropressão. Por isso todas as afirmativas estão corretas. Gabarito letra A. Questão da ANM, Agência Nacional de Mineração. CESP e Sebrasp pergunta o seguinte, afirma o seguinte: o ensaio de penetração de cone in situ, conhecido internacionalmente como CPT, determina apenas medidas de resistência de ponta devido à cravação de um cone padronizado do solo. Bom, o CPT mede a resistência de ponta e a resistência ao atrito lateral. Inclusive, se for o CPTU, a gente tem medidas também de poropressão. Então, quando fala que ele só mede, determina apenas resistência de ponta, está errado. Temos outros benefícios também. Com relação às perícias, julgue o item que se segue. Em uma vistoria, para auxiliar o perito na indicação e na caracterização de danos estruturais, a integridade estrutural das estacas pré-moldadas de concreto pode ser verificada por meio do CPT. Gente, isso aqui é ensaio de investigação de solo in loco. Não é para verificar integridade de estaca. Para isso a gente tem outros ensaios, inclusive o ensaio de integridade, né, o PIT, que é esse ensaio aqui, ó, ensaio de integridade de estacas. O cara mede aqui a propagação da onda, né, através de um sensor e de um martelo. Mas não tem nada a ver com CPT. O CPT, a gente consegue verificar a resistência do solo in loco, através da cravação de um cone, resistência de ponta, atrito lateral, poropressão se for um CPTU, mas não integridade de estaca. Falamos hora nenhuma aqui de integridade de estaca pré-moldada. Por isso, errado. Questão da ESAF diz o seguinte: a figura abaixo mostra o esquema do equipamento utilizado para ensaios de CPT, ou, aliás, ICPTU, que nos últimos anos vem se destacando como importante ferramenta de prospecção geotécnica. De acordo com os princípios desses ensaios, é correto afirmar que, veja, lá a gente viu a reação num caminhão, mas aqui pode ser uma reação num pórtico. O pórtico está ancorado e a cravação está sendo feita, a cravação do cone está sendo feita com reação, com pórtico de reação. Beleza. Perguntou o quê? De acordo com os princípios desses dois ensaios, CPTU e CPT, que vem ganhando espaço, vem ganhando difusão no mercado, quer saber o que é correto. A cravação é realizada de forma dinâmica, medindo-se a força necessária para cravar a ponta. Gente, a cravação é estática, contínua, não é dinâmica. Os resultados obtidos podem ser usados para estimar a resistência ao cisalhamento e o coeficiente de adensamento do solo. Resistência ao cisalhamento, sim. Coeficiente de adensamento, tenho dúvidas. Então, vamos para a próxima.
No CPT são realizadas medidas de resistência de ponta e atrito lateral, além do monitoramento das pressões neutras geradas durante a cravação. Pressão neutra, poropressão, é CPTU e não CPT, é o piezocone, CPTU. O registro da resistência à penetração, da mesma forma que no ensaio de SPT, é realizado a cada metro de profundidade. Não, esse ensaio aqui é outro tipo de ensaio, não é o ensaio SPT feito a cada metro. Salvo engano, aqui são 20 metros, cada 20 metros mais ou menos que se faz esse ensaio. Esse ensaio é mais indicado para argilas compactas e rígidas, graças à sua elevada capacidade de carga. Argila compacta e rígida, primeiro que a argila, não existe argila compacta. A argila é rígida, mole, né? A compacidade é uma característica de solos granulares, arenosos. Só isso estaria errado. De qualquer forma, este ensaio é dedicado, aliás, ele oferece melhores respostas em argilas moles e areias sedimentares. Por isso, acaba sendo, como nosso gabarito, a alternativa B, ou seja, CPT e CPTU, os resultados podem ser utilizados para determinar resistência ao cisalhamento do solo e coeficiente de adensamento horizontal do solo. Mais um ensaio é o ensaio de palheta ou vein test. Vou só rodar uma vinheta para essa aula não ficar longa demais, mas a gente continua falando dos ensaios.